Está aberta a contagem regressiva para a reunião do Comitê do Fed, o Federal Reserve, o próprio Banco Central dos Estados Unidos, que vai definir qual vai ser o tamanho do aumento que nós vamos ver na taxa de juros aí no dia 21 de setembro. O que você está esperando aí? Me diga aí, comente no YouTube o que você acha que vai acontecer. E por aqui o que eu posso dizer é que nos dados on-chain nós estamos vendo um silêncio aumentando na rede, diminuindo um pouco os dados, todo mundo de olho no que vai acontecer lá na reunião. Galerinha, vocês já sabem aí que o olho na macroeconomia neste exato momento do bear market é o melhor que você pode fazer. Então nós estamos aqui com o countdown, com a contagem regressiva, faltando neste exato momento que eu gravo o vídeo para vocês, 1 dia e 17 horas, né? Então vai cair aí na quarta-feira, no dia 21 de setembro, essa reunião importantíssima, onde eles vão definir aí qual vai ser o aumento que nós vamos ver na taxa de juros. E aqui vocês podem ver como que está a probabilidade que o mercado está imaginando, né? Então eles estão colocando aqui, estão esperando 1% de aumento, já tem 19% das pessoas imaginando um aumento desse tamanho, e 0,75 pontos percentuais ainda a maioria, mas isso vem mudando, tá certo, galera? Então nós temos que ficar atento a isso, porque quando você observa, por exemplo, no dia 16 de setembro, não, quando você olha uma semana atrás, tinha 9% das pessoas que achavam que ia ser só 0,5% o aumento, e ninguém achava que ia ser 1% aumento, né? Depois que nós tivemos os dados da inflação, esse panorama mudou um pouco. Então, no dia 16 de setembro, já tinha 15% das pessoas imaginando que poderia ter um aumento de 1 ponto percentual, e agora já são 19% da expectativa do mercado aí também, galera. Então veja só que de uma forma ou de outra, nós estamos aí agora em 2,33% na taxa de juros, e ela mesmo subindo meio, ou 1%, ou 0,75%, de todas as formas ela já vai bater a maior alta aí de toda essa década, considerando que o maior alta que nós tivemos foi aí 2,42 em 2019, então nós vamos estar caminhando lá para 2008, né, onde que nós chegamos aí, 2007, 2008 a gente tinha 4, chegou a bater em 2007 5,25%, tá bem? Então nós temos que ficar atento a isso, pessoal. Se for a probabilidade muito menor, né, de ser 0,5%, ou seja, ninguém está acreditando nisso, nós teríamos uma recuperação rápida do mercado. Se for 0,75%, que é o que está todo mundo achando que vai acontecer, é a maior expectativa do mercado, então isso significa que nós vamos continuar enfrentando aí esse bear market, a luta para não perder esse fundo que eu já mostrei para vocês aqui diversas vezes, tá bem? E se for para 1%, então aí vocês fiquem muito atentos, porque é possível que o mercado sofra aí um grande dump durante essa semana, tá bem? Bom, eu sempre começo a análise aqui mostrando para vocês o volume do Bitcoin, que nessa semana subiu aí 10%, tá bem? Atingiu hoje na casa dos 42 bilhões de dólares, ele vinha subindo aqui enquanto o preço estava caindo, então isso daí leva a preços menores, e quando chegou abaixo dos 20 mil dólares, o volume começou a cair. Então o volume parou de acompanhar a queda do preço do Bitcoin, e agora, com essa pequena subidinha que nós tivemos agora, ele deu uma pequena subida batendo esses 42 bilhões no dia de hoje. Eu sempre mostro para vocês as zonas de suporte e resistência, e o pessoal está sempre comentando lá os fundos que o professor fica calculando no nosso mercado, e eu tinha postulado para vocês lá os 18,3K, e veja que ele bateu de novo agora, e ele está batendo, querendo perder esse fundo. Então obviamente que a decisão que vai ser tomada quarta-feira vai influenciar diretamente
se esse suporte vai resistir ou se ele vai ser perdido, tá bem? Então vocês fiquem muito atentos com as operações de vocês nessa semana que vai estar muito tensa. Eu vou até colocar aqui para vocês o que vai acontecer, o que tem depois dessa curva, porque muita gente fica me perguntando, mas professor, o que acontece depois dos 18K? Não tem nada? Tem sim, muda até a ordem de grandeza, né? Lá está 10 a sétima, aqui vai para 10 a sexta, ou seja, esses suportes aqui são de 10 a 100 vezes maiores do que aqueles suportes que eu mostrei para vocês. E a primeira parada seria em 11.2K, depois nós temos um suporte mais forte aí em 6.2K, e aí o fim do mundo, o caos instaurado, né? Seria aí, o absurdo seria os $1.900, mas eu estou mostrando só para vocês que isso aqui é baseado em teoria de probabilidades, tá certo, pessoal? Então, a probabilidade é menor de acontecer esses valores, não significa que elas não existem, eu só tiro dali porque ali é até 95% de confiança, nós estaríamos entrando na zona menor do que 5%, o valor P aí menor do que 0,05%, ou seja, são condições extremas. Isso não significa que não pode acontecer, mas não deixa de ser uma condição extrema, como eu sempre tenho falado aqui nos vídeos para vocês, tá bem? E como está a força compradora nessa semana? Bom, basicamente a força compradora ela perdeu um pouco de força durante a semana, muito provavelmente por causa de esperar o que vai acontecer nessa reunião. Então veja que, por exemplo, o número de transações na rede caiu de 259K para 253K, uma queda aí de 2,3%. A mesma coisa a gente vê os outros fatores que eu uso para monitorar a força compradora, como por exemplo os endereços ativos, como que está o uso da rede, também caiu um pouco, estava em 941 mil endereços ativos por dia na semana passada, na média de 7 dias, e caiu para 917 mil, uma queda aí de 2,6%. Então percebam que o silêncio na rede está aumentando. Podemos ver aí os novos endereços, né? As sardinhas entrando no mercado, também tiraram um pouco o pé do acelerador. Elas estavam abrindo 413 mil carteiras por dia, em média, na semana passada, caiu para 407 mil carteiras, uma queda de 1,5%, tá bem? Para finalizar, o hash rate, que mede aí os mineiros, a força deles em busca dos seus bitcoins, também caiu bastante aí. Nós estávamos superando aí 230, 240, chegamos a 234 na média aí, com picos de 280 exahashes por segundo, mas no dia de hoje caiu para 224 exahashes, então nós tivemos uma queda aí de 3,4% da força da rede, tá bem? Então, o panorama geral é que a força compradora tirou um pouco o pé do acelerador e está esperando para ver o que vai acontecer na quarta-feira, tá bem? Quem não tira o pé do acelerador é a força vendedora, que eu monitoro aqui para vocês pelo supply ativo, né, pelo estoque ativo de moedas que tem mais de um ano e que estão sendo postas à venda. Elas bateram alta histórica ontem em 61,83%, então veja que nós temos uma subida constante acontecendo, uma pequena queda hoje para 65,81%. Então a força vendedora também com os preços muito abaixo de $20 mil, também demonstrando aí perder um pouco do interesse nas vendas. E para finalizar a análise, eu queria mostrar o indicador do múltiplo de Mayer para vocês. Está aí no gráfico da Glassnode, nessa linha azul, a gente pode acompanhar ele e percebam que ele, na maior parte do tempo, ele sempre está, ele é essa linha azul, né? Ele sempre... e ele tem o 0,8 na linha verde como suporte, então normalmente o preço fica acima dessa linha verde, só em uns momentos grandes de bear market que ele fica bem abaixo, né? Então nesse exato momento aqui, entre dezembro aí de 2017 até março de 2017, nós tivemos o preço abaixo
do 0,8 do múltiplo de Mayer. Ficamos 4 meses ali abaixo e agora já estamos também ficando, ó, desde quando caiu lá em maio até agora, né, setembro, também vamos fechando aí 4 meses que nós estamos abaixo do 0,8 do múltiplo de Mayer. Nesse exato momento nós estamos aí com 0,66 o múltiplo de Mayer, que é utilizado o preço dividido pela média de 200 dias. Eu faço a mesma coisa aqui, só que eu uso o múltiplo de Morais. Já falei para vocês sobre ele. O múltiplo de Morais aí é feito pelo preço dividido pelo polinômio usando 155 dias, que seria aí os dias dos long term holders separando dos short term holders. E aí ele está me indicando aqui o valor de 0,97, é um valor neutro, né? Quando está próximo de 1 fica meio neutro, ele fica bom para vender quando está lá para 1,2, 1,1, ficam bons momentos para você vender. Quando ele está lá para 0,8, 0,9, 0,85, é um bom momento de compra. Ele está mostrando aqui como suporte para a gente nesse exato momento, $15.900, tá? Então, pessoal, lembre-se que a macroeconomia neste exato momento ela é soberana. Essa reunião da contagem regressiva aí para o FONC, ela é extremamente fundamental para acompanharmos. O link aí vai estar na descrição do vídeo também. Não se esqueçam de deixar o like para ajudar aí a divulgação do canal, da nossa análise on-chain. E basicamente o que nós observamos pelos dados on-chain é isso: a força compradora se resguardando, aumentando o silêncio da rede, enquanto a força vendedora continua forçando as suas altas históricas. Espero que isso ajude vocês nos trades dessa semana. Tenham bastante tranquilidade, porque o bear market não é fácil para ninguém. Vejo vocês na semana que vem. Um grande abraço e até a próxima.